Vamos falar agora sobre a qualificação profissional em TI, técnico em informática, cada vez mais requisitado no mercado de trabalho. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, surge com ares de obrigatoriedade e também de muita responsabilidade por parte das empresas que entendem que é preciso preservar a privacidade dos indivíduos. O novo regulamento traz uma série de implicações, gerando novas e maiores obrigações às empresas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Cláudio Lócio. Ele é Data Protection Officer e Cyber Security. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês, levando conhecimento aí para todos, né? Um pouco de conhecimento. Cláudio, por gentileza, explique para a gente sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quais as funções da equipe de TI nesse contexto dessa lei? Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi publicada em 2018, ela tem como base o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, e essa lei, logo no seu artigo 1º, ele fala que essa lei, ela não está só para as empresas privadas, é para as empresas públicas e privadas, e deve ser para todas as pessoas físicas e jurídicas que realizam tratamento de dados pessoais, seja no ambiente digital ou não, o ambiente material, né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que a lei de proteção de dados tem uma relação direta com o mundo digital, né? E não é o mundo digital e material. E aí, o tratamento de dados envolve a coleta de dados, o armazenamento, a pesquisa, a eliminação, são 20 verbos que compõem o tratamento de dados, né? E no que trata essa lei, o profissional, a empresa, para estar em conformidade, ela precisa de um novo profissional. E esse profissional é o encarregado de proteção de dados, né? Esse encarregado de tratamento de dados, da proteção de dados, ele deve ter algumas qualificações, ele deve ter o conhecimento no âmbito tecnológico, deve ter o conhecimento no âmbito jurídico e também no âmbito administrativo para realizar o processo de gestão e governança. E eu acredito, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, mas esse profissional ele tem que ter um compromisso com o sigilo das informações que passam pelo conhecimento dele total, né? Afinal, ele pode mudar de empresas, ele pode ter novos patrões, vamos assim dizer, e no entanto, ele vai ter acesso a informações que às vezes comprometem o desenvolvimento até econômico de uma empresa, né? Perfeito. Esse profissional, na verdade, não só esse profissional ele deve fazer essa aplicação no âmbito da conformidade da proteção de dados, mas esse tratamento envolve toda a equipe. Existe um termo no compliance denominado Tony at the top. Então, deve ser para todos. E nisso aí, normalmente é aplicado um código, um termo de confidencialidade para evitar não só que ele, mas que outras pessoas da empresa levem dados pessoais, leve informações para outros locais, né? Com essa preocupação de realmente você estar em um local hoje e depois você estar em outro local, né? E levar essas informações. É tanto que na LGPD, ela traz esse conceito, até principiológico, da prevenção e da segurança, no artigo 6º. Cláudio, uma curiosidade, quando você fala de compliance, o compliance hoje no Brasil, ele já é utilizado por todos os tipos de empresa, de grande, médio e até algumas de pequeno porte, ou ainda está concentrado em grandes corporações? Olha, o compliance, ele está presente em algumas empresas, de forma mínima, mas seja de grande, de médio, de pequeno porte, principalmente em empresas que desejam atuar no mercado externo. Por exemplo, para o mercado de TI, quem é desenvolvedor de software, muitas vezes desenvolve um produto para não comercializar exclusivamente no mercado brasileiro, pensa no mercado europeu, no mercado português. Então, para ele ofertar um produto ou um serviço lá, ele precisa deixar esse produto em conformidade não só, por exemplo, com a lei brasileira,
com a LGPD, mas também com a Lei Portuguesa de Proteção de Dados, assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, ocorre que o trabalho de compliance em uma empresa dessa, às vezes ela é uma empresa de 3, 4 pessoas que já está em compliance, e grandes corporações ainda não está. E o compliance, existe um termo de alguns pesquisadores que fala que estamos na era do compliance, né? Estamos na era da prevenção. E para quem não sabe, compliance significa conformidade preventiva. Sempre que você lê a palavra compliance, você aí ouvinte, traduz para conformidade preventiva, né? Então, aquela empresa deve estar em conformidade preventiva para a finalidade que ela exerce, né? Em relação à LGPD, o que você acredita que sejam os principais fatores que as empresas brasileiras têm que ter para se adequarem perfeitamente a ela, Cláudio? Olha, a LGPD ela deve ter um comprometimento dos gestores da empresa em busca, porque às vezes a pessoa física ou jurídica que vai estar em conformidade com a LGPD, ela diz, olha, eu não quero investir, eu não quero gastar com isso, porque é uma lei que não vai pegar. Olha, o cliente dessa empresa, ele pode verificar se a empresa está em conformidade. Porque se a empresa não estiver em conformidade, o ideal é que esse cliente fuja dessa empresa. Por quê? Porque os seus dados não têm uma finalidade de tratamento. Existem alguns princípios no artigo 6º que fala o princípio da finalidade, adequação, transparência, prestação de contas, segurança. Então, se a empresa não tem um comprometimento com o cliente, como é que ela vai gerar credibilidade no mercado? Então, o cliente, ele vai estar observando esse cenário e vai estar fugindo de empresas que não estão em conformidade com a LGPD, porque os nossos dados hoje, ele consegue gerar um impacto na nossa vida muito grande quando ocorre um vazamento, muito embora a gente já vê que ocorreram vários vazamentos, mas não só o vazamento, mas o tratamento abusivo desses dados, né? Temos aí que pode ser acionado junto da LGPD o nosso Código de Defesa do Consumidor, a CLT, o Código Civil e temos também no Código Penal pré-definições sobre violação do segredo profissional, sobre invasão do dispositivo informático que pode obter um dado. Então, a LGPD ela já surge tendo um abraço de vários outros dispositivos legais que fortalecem a tutela dos dados, né, dos dados pessoais. Cláudio, quando eu apresentei aqui no começo do nosso bate-papo, eu apresentei como um DPO. O que é exatamente um DPO? Explique isso para o nosso espectador em casa, por gentileza. DPO é uma sigla que o encarregado de proteção de dados que está presente na lei, aqui do Brasil, na Lei 13.709, ele é o DPO. Essa profissão ela não é uma profissão nova. No Brasil, ela até é uma profissão nova. Mas quando a gente vai no mercado europeu, no mercado português, espanhol, é uma profissão que já existe há 30 anos, o DPO. Então, o DPO é o Data Protection Officer, é o oficial de proteção de dados. Então, no Brasil, traduzindo, é o encarregado de proteção de dados. Mas é muito importante ficar ligado no termo DPO, porque as certificações, normalmente as certificações do DPO, são denominadas, eles têm a nomenclatura DPO e não encarregado. Uma outra curiosidade que eu tenho, que talvez o nosso espectador em casa também tenha, Cláudio. Quando se fala dessa tecnologia de proteção de dados, nós temos aqui condição de fazer essa tecnologia, de implementar tudo no Brasil com ferramentas fabricadas aqui no Brasil, ou a gente ainda tem que trazer tecnologia de fora para conseguir fazer esse trabalho por aqui? Consegue realizar com o que tem. No Brasil temos excelentes profissionais que envolvem a proteção de dados, que envolve o âmbito jurídico de privacidade, que envolve a segurança da informação no âmbito da tecnologia, né? O profissional de TI, ele já faz conformidade em segurança da informação há bons tempos, mas muitas empresas esperam uma determinação legal para realizar esse procedimento. A política de segurança da informação, ela já é executada por profissionais da segurança já há bons tempos, né? Então, esse profissional de segurança, normalmente, ele faz uma capacitação jurídica ou ele coloca na sua equipe um jurídico que compreenda do âmbito tecnológico e de privacidade. E nada mais necessário
do que também implementar um profissional da administração que compreenda da gestão e da governança, para que essa empresa esteja na conformidade com base na administração, né? Porque não envolve exclusivamente o setor de TI. O setor de TI é cada vez mais provocado para trabalhar nesse time, porque o cybersecurity ele pode realizar ações para verificação das vulnerabilidades presentes naquela empresa. A resposta a incidente ela é realizada por um profissional também que pode ser da cibersegurança, um profissional que tem um conhecimento de forense digital. Então, essas profissões da tecnologia são profissões que estão em alta para essas empresas que irão realizar a conformidade em proteção de dados, né? Em empresas públicas e privadas. Perfeito. Cláudio Lócio, DPO e Cybersecurity. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom trabalho. Tchau.